Amém, gente. Quem já está sentindo a presença de Deus aqui já? Deus está aqui com a gente. E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês, meio forte. Quem aqui já se sentiu no fundo do poço? No fundo do poço. E pode soar meio pesado, né? Meio dramático, claro, no fundo do poço. Mas eu creio que é muitas vezes assim que a gente se sente quando a gente se depara com muitas situações difíceis na nossa vida. Seja com a perda de um ente querido, que a gente sente aquela saudade, a gente sente aquele vazio, a gente fica, poxa, fulano se foi, agora eu tô aqui sozinha. Muitas vezes a gente sente no fundo do poço quando uma crise financeira vem com tudo, leva tudo que a gente tem e a gente tem que ficar sobrevivendo com aquele maná de cada dia e a gente se sente no fundo do poço. Se você já se sentiu no fundo do poço, meu amigo, minha amiga, imagina José, que foi para lá literalmente. José sempre foi uma das minhas histórias favoritas, uma história de muito aprendizado. Mas a história de José, ela começa muito bem, ela começa muito boa. A gente tem 3 pontos muito legais aqui no início da história de José. O primeiro, ele era o filho predileto de Jacó. Ele era o filho privilegiado. O segundo ponto bom, agradável no começo da história de José, José era o caçula. Senhoras e senhores, José era o caçula. Eu sou a caçula de 3 irmãs. E se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, todos esses estereótipos de caçula, que é o filho que menos apanha dos pais, é o filho mais privilegiado, é o filho que os pais fazem vista grossa, eu posso confirmar aqui como caçula que isso é verdade. Mas o terceiro ponto, muito agradável na história de José, no início da história de José, é que ele tem um sonho. José tem um sonho. E aqui em Gênesis 37, capítulo 37, vou dar um tempo para vocês abrirem na Bíblia de vocês, do versículo 5 ao 10. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José teve ainda um outro sonho e contou desse modo aos seus irmãos: tive ainda outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Eu senti uma indiretinha aqui, né, para os irmãos de José. Assim que narrou o sonho a seu pai, a seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? Queria que a gente prestasse atenção e guardasse isso no nosso coração. Prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença. E esse sonho de José, ele parece até soar meio arrogante, né? Meio orgulhoso. A minha irmã, quando a gente brigava, a Laura, irmão é essa coisa, né? A gente é unido, a gente é amigo, mas a gente também briga. E quando a Laura pegava o meu rímel, sem pedir, ou eu pegava o Vans dela, a gente começava a brigar, começava a discutir, a minha voz para ela começava a aumentar. Ela chegava assim, falava: menos, tá, Clara? Bem menos. E eu acho que se eu tivesse uma irmã caçula e ela chegasse para mim e falasse esse sonho, eu iria falar igual a Laura falava para mim: mana, menos, tá? Bem menos. Se ponha no teu lugar. Olha o respeito, que eu sou mais velha. E esse sonho, ele parece soar assim, mas a gente já vai entender ele daqui a pouco. A gente já vai ver ele se cumprindo mais para frente. Mas o sonho de José era um sonho que era vindo de Deus. Era uma promessa de Deus para José. Mas deixa eu te falar uma coisa. A mesma palavra que aponta para a nossa promessa é a mesma que nos prova até o caminho dela. Deus não vai te levar até o destino final, até que tu não esteja pronto para estar nele. Aquele que prometeu a José ia ser o mesmo que ia o provar.
E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. 3 coisas que provaram José na jornada do poço ao palácio. Eu acho que esse seria o bom título para essa mensagem, do poço ao palácio, do lixo ao luxo. E a primeira coisa que a gente vê aqui, a primeira prova de José, é ser fiel àquele que prometeu. A fidelidade de José, ela vai ser provada. Depois que José conta o seu sonho para os irmãos, toda aquela algazarra, eu imagino uma cena de novela mexicana, todo mundo ficando irritado, como assim, nada a ver, que isso? Passa um tempo, Jacó fala para José, olha, os teus irmãos não estão aqui, vai lá ver onde é que eles estão e tal, né? Ver como eles estão. E José vai até o encontro deles. E aqui a gente vê um plano maquiavélico dos irmãos de José, em Gênesis 37, 18 ao 20. Capítulo 37, 18 ao 20. Eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte e combinaram entre si. Eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que o animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Uau! Os irmãos, olha esse plano dos irmãos de José. E aí Rúben, o mais velho, na tentativa a gente não sabe se é salvar o irmão ou se é salvar a própria pele, porque Rúben era o mais velho, ele tinha a responsabilidade, ele que assumiria a culpa. Então Rúben, nessa tentativa da gente não sabe se é o que ou se é o que lá, ele fala, não gente, calma aí, não vamos matar não, vamos só jogar no poço. Porque sangue na minha mão eu não quero. Deus me livre se o nosso pai descobre. E aí, beleza, eles vão, jogam José no poço, vão comer. Daqui a pouco Judá, outro irmão de José, vê uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. E ele fala, pera, gente. Mais uma vez, a gente não sabe se Judá quer salvar o seu irmão ou se ele quer salvar a própria pele. E se o cara é encontrado lá no poço? José, na Bíblia, já era conhecido como o dedo duro dos irmãos. Se esse cara, ele consegue sair de lá, alguém acha ele, alguém socorre, ele vai lá direto contar para o nosso pai. Não, vamos vender ele como escravo, vamos tirar ele de perto da gente para a gente nunca mais ver. E, gente, José aqui, ele passa por 3 humilhações dos seus irmãos. Primeiro, os irmãos tentam matar, sangue do próprio sangue, tentando matar José. Que sentimento ruim. Eu imagino assim que José deve ter ficado tão triste, se sentido tão traído. A segunda humilhação que José passa pelos seus próprios irmãos, eu acho que, creio eu, ser pior que a morte, a tentativa de morte. Ele é abandonado. Ele é abandonado, José, teus sonhos aqui na nossa família, eles não vão se realizar. Aqui, tu não é o cara, não. E o terceiro, outra humilhação que José passa, é ver a sua identidade ser roubada, que é uma coisa sem palavras. Aquele que era o filho predileto, aquele que era um homem livre, aquele que era um sonhador, agora se via como escravo, se via como estrangeiro, se via vendido como objeto. E eu acho que José aqui, ele tinha de tudo para chegar diante de Deus e fazer um escarcéu. Eu não sei vocês, mas eu ia fazer um escandalozinho na frente de Deus. Deus, tu acabou de me dar um sonho em que os meus irmãos se prostravam diante de mim. Tu acabou de me dar um sonho em que os meus pais se prostravam diante de mim. Agora, primeiro, tentam me matar, depois me abandonam e agora me vendem como escravo? Como assim? Aqui, a fidelidade de José é provada. A nossa fidelidade, ela sempre vai determinar aonde a gente vai. José, agora ele é vendido como escravo. E nós vemos aqui, ao longo do capítulo 39 de Gênesis, que mesmo assim Deus sempre estava com José. Porque ele era fiel e a fidelidade dele determinava o próximo passo dele. José, no capítulo 39, versículo 1, é vendido a Potifar. Mas o que José faz? Não, Deus, eu sei que tentaram me matar, eu sei que me abandonaram, eu sei que me jogaram no poço, mas eu vou ser fiel aqui em Ti. Eu vou ser fiel diante dessas circunstâncias
a ti. O que acontecia? A fidelidade de José determinava o próximo passo dele. E o que acontece versículos após? Potifar o promove a ajudante pessoal e lhe confia tudo o que possuía. A nossa fidelidade sempre vai determinar o nosso próximo passo. Depois, o que acontece? No versículo 14, José é acusado injustamente. A Bíblia fala que José era um homem bonitão. Para as dorameiras de plantão, José era como um coreano. José era bonito. E a mulher de Potifar, quando vê José, ela fica serelepe, ela fica mansa, querendo pegar uns beijos de José. Só que a fidelidade dele não era só com Deus, mas era também com Potifar, era também com seus valores e princípios. Quando a mulher de Potifar vai, ela quase que ataca ele, ele pega, sai correndo e fala, não, aqui não. Os meus valores eu não negocio. E ele deixa o manto dele com ela, nas mãos dela. E ela pega e fala, olha, servos, olha o que ele fez comigo. Ele tentou me abusar, ele tentou me violentar e eu tenho o manto dele aqui como prova. José é acusado injustamente, mas José, ele é fiel aqui. E a fidelidade dele determina o próximo passo. O que acontece? Deus, eu fui acusado, tu sabe que eu não fiz nada, tu sabe que diante de ti eu sou puro, tu sabe que diante de ti eu não cometi nenhuma traição. José é fiel e o que acontece? Ele vai para a prisão, mas Deus derrama graça sobre o carcereiro. E o carcereiro transfere toda a autoridade a José sobre o cárcere e os presos. A nossa fidelidade, ela vai determinar o nosso próximo passo. A gente tem que ser fiel a Deus no pouco, mesmo quando nada está colaborando ao nosso redor. E José é provado aqui. José é provado em sua fidelidade. Agora a gente vai para a segunda prova de José, que é esperar no silêncio. Gente, esperar é complicado. Agora, no silêncio, é um outro nível de espera. Em Gênesis 40, no versículo 1 ao 23, a gente tem José na prisão. E ele estava ali, daqui a pouco ele vê 2 prisioneiros com aquela cara assim. Falou, gente, o que é isso? Chuparam manga verde? O que é essa cara azeda? O que está acontecendo? Eles falam, pô, José, que a gente sonhou umas coisas estranhas aí essa última noite, não sei bem o que aconteceu. E eles começam a contar o sonho. Primeiro sonho do primeiro prisioneiro. Sonhei que havia diante de mim uma videira com 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas. Tinha em minha mão a taça de Faraó e exprimia os cachos de uvas nesta taça e a colocava nas mãos de Faraó. O segundo sonho do segundo prisioneiro era, havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça, mas as aves vieram e começaram a comer todos os doces que haviam na cesta sobre a minha cabeça. José, ele devia ter falado, olha, eu tenho uma notícia boa e uma péssima. Alguém vai viver e alguém vai morrer. O primeiro sonho, para o primeiro prisioneiro, os 3 ramos representam 3 dias, mais 3 dias, e Faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Para o segundo, as cestas representam 3 dias, mais 3 dias, e Faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo. Mas aí José olha para o primeiro prisioneiro e fala, mas tu que vai viver, tu que vai escapar, tu que vai ser restituído ao teu cargo, lembra de mim. Gênesis 40, 14, contudo lembra-te de mim, quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Mas aí, a gente tem uma coisa, quase 10 versículos depois. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros, que era o primeiro prisioneiro que ia sobreviver, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. Não eram 3 anos, não eram 3 meses, eram 3 dias. Só 3 dias que ele se apresentaria diante de Faraó. E como que ele me esquece?
É aquela coisa que a gente ia contar para a família toda a ceia de Natal. Não, porque eu estava lá preso, aí um cara veio e revelou o meu sonho. Cara, o outro morreu e tal, eu vivi. E ele esquece 3 dias depois. E o capítulo 41, ele começa dizendo que 2 anos se passaram. 2 anos em silêncio. 2 anos em que José teve que esperar. Eu imagino que talvez José ainda estivesse com aquele sentimento de amargura, aquele ressentimento pelos irmãos. Poxa, na hora que eu aparecer para esses caras, eles vão ver. Vou acabar com a raça. Vou contar tudo para o meu pai. E a gente nunca vai ser levado para o próximo passo, Deus nunca vai nos levar para a próxima fase, até que ainda tenha orgulho no nosso coração, até que ainda tenha ressentimento no nosso coração. O que tiver que trabalhar ainda, o que tiver que curar ainda, o que tiver que restaurar ainda, Deus vai... espera, ainda não. Por quê? Porque a nossa promessa ela não é para o nosso orgulho. Deus não colocou José no trono do Egito para que ele se vingasse, para que ele deixasse sua família passando fome. Então não podia ter resquício de nada, nenhuma maldade no seu coração. Então o que Deus faz? Espera 2 anos. Cláudio Duarte, um pastor que eu gosto muito, ele diz uma frase muito legal, que é uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida é queimar uma etapa. E a gente tem que lembrar que o silêncio de Deus não significa a ausência dele. Deus é um Deus de perto. Deus não é um Deus de longe. Deus é um Deus que acompanha. Deus é um Deus que está junto. Às vezes a gente se esquece que Deus é um pai. E como um bom pai, ele sabe a importância do silêncio para o seu filho. Coloca lá no cantinho. Quem já viu uma criança, depois de adulto, é muito engraçado ver uma criança ficar de castigo, né? Que ela fica lá no canto, se esperneia, chora, aí vai começando a passar, começa a dar as últimas fungadas. E Deus faz isso com José. José, fica aí. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que é no descanso que a gente conhece os nossos pensamentos. E eu acho que a gente pode colocar aqui que é no silêncio de Deus que a gente conhece os nossos pensamentos. É no silêncio de Deus que a gente é tratado. É no silêncio de Deus que as coisas são curadas no nosso coração. Terceira coisa que José é aprovado, na dependência em Deus. Gênesis 41 possui o seguinte título: Deus não se esqueceu de José. Mas é que o copeiro me esqueceu. E agora? José poderia ter tomado isso como a sua circunstância. Beleza, agora eu sigo daqui, agora eu faço o meu plano. Mas não são as circunstâncias que ditam que temos Deus ao nosso lado. Porque não é porque o outro te esqueceu que Deus te esqueceu. E aqui a dependência de José, ela é provada. 2 anos se passam e Faraó tem o sonho. O copeiro, lembrei. O copeiro lembra de José porque Faraó tem o sonho. E aí ele fala, né? Então, Faraó, quando eu estava lá na prisão, tinha um cara e tal, ele revelou o meu sonho, revelou de mais um amigo, aconteceu exatamente o que ele disse que aconteceria. Faraó manda chamar ele, então traz ele para cá. Gênesis 41, 15 ao 16. Eu acho que esses versículos aqui, às vezes a gente lê e passa batido, mas ele tem uma importância tão grande. O que acontece? Faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer que quando tu ouves, qualquer sonho podes decifrá-lo. Gente, Faraó era o cara. Ele era o cara mais poderoso, ele era o cara mais rico, ele era o cara mais influente, com mais sucesso em toda a região. Ele era o Elon Musk do Egito. Faraó era o cara. Era o próprio Faraó falando para José: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar, mas quando tu, José, eu sei que tu pode. O que José fala no próximo versículo?
Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. José aqui, no momento em que ele poderia ter se vangloriado, no momento que ele poderia ter, eu sou esse cara mesmo. Ele sabe que a dependência dele está em Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que a gente aprende no deserto, se tem uma coisa que a gente aprende no poço, se tem uma coisa quando a gente aprende, quando é vendido como escravo, é que a gente é insignificante. A gente aprende no deserto a nossa insignificância. A gente não consegue nada sem Deus. A gente não faz nada sem Deus. Não é a gente que ministra aqui um bom louvor, a presença de Deus vem, não é por nós. Não é a gente que revela sonhos, não é a gente que cura, não é a gente que prega uma boa pregação. Se não for Deus através de nós, não tem valor de nada. E José sabia disso. José sabia disso. E aí, a gente tem um resuminho ali de Faraó, do sonho de Faraó. 7 vacas gordas. José sonha com 7... Faraó sonha com 7 vacas gordas, bonitas, bem nutridas. Estavam lá bebendo aguinha e daqui a pouco vem 7 vacas magras, feias. E essas vacas comem as 7 vacas gordas e bonitas, mas continuam feias, continuam magras. E Faraó fica incomodado, ele fala: esse é o meu sonho, não entendi nada. Em Gênesis, e aí, antes de ir para o próximo versículo, próximo capítulo, José revela o sonho. Fala: e essas 7 vacas gordas representam 7 anos de muita prosperidade sobre a região, sobre o Egito. O que vocês plantarem, vocês vão colher. Vai ser ano de muita abundância, ano de muita riqueza. Mas logo depois vão vir 7 anos de seca, 7 anos de qualquer planta que tu plantar vai minguar. Não vai dar certo. Então, em Gênesis 41, 38 e 42... Gênesis capítulo 31, dos versículos 38 ao 42. Faraó diz: encontraremos um homem como esse, em que esteja o Espírito de Deus? Faraó declara a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em tuas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E Faraó tira do seu dedo seu anel selo e coloca no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro em volta do seu pescoço. Uau! Que reviravolta! Que reviravolta! E o que acontece? Vamos fazer um resumo aqui para não pegar muito do nosso tempo. Acontece que os anos de prosperidade vêm. José agora, ele é líder, ele é governador. José agora está em outra posição. Ele faz uma reserva de todas as comidas, de todos os grãos, para os 7 anos de seca que viriam, eles não passassem fome. E Jacó, lá atrás, o pai de José, lembra de Jacó? Jacó fala para os seus filhos, irmãos de José: ei, vão lá para o Egito, que lá tem comida. Vão lá para o Egito, que lá tem comida, senão a gente vai morrer de fome, porque agora os anos de seca vieram sobre a região. Seus irmãos vão para o Egito, se apresentam diante de José e não reconhecem José. Mas José os reconhece e ele decide não mostrar a sua identidade. Ele fala: não, acho que uma tentativa de provar os irmãos, vamos ver como é que está a situação deles. Ele fica em silêncio. E eles se apresentam a José, e aqui a gente tem o cumprimento do sonho de José. Gênesis 43, versículo 26 ao 28. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber: como está o vosso velho pai de quem me falastes? Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive.
e ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Aquele sonho agora se cumpria aqui. Quando José ele se apresentou diante de Faraó, ele tinha 30 anos. A Bíblia fala, quando ele foi jogado ao poço, ele tinha 17. 13 anos se passaram. 13 anos se passaram até a promessa se cumprir. Não foi 1, não foi 2, não foi 5, não foi 10, foram 13 anos. Mas aqui, José foi testado em sua fidelidade. José soube esperar mesmo no silêncio. José foi dependente de Deus em todos os momentos. Agora José, ele passa por todas as etapas, ele passa por todos os níveis. José é curado agora de tudo, ele chora todas as lágrimas. E agora ele está pronto para viver a promessa. E a promessa de Deus se cumpre. Muitas vezes, a nossa morte, ela vai se tornar cura para os outros. E eu não falo isso como somente uma morte física, mas as nossas dores, as nossas provas, as nossas lutas, elas se tornam cura, elas se tornam vida, elas se tornam bênção para aqueles que estão ao nosso redor. A nossa promessa, ela nunca impacta só a gente, ela nunca muda somente a gente, mas quem está perto. Deus levou José para o deserto para que 13 anos depois ele desse comida, ele sustentasse a sua família e seu povo, a sua própria família, sangue do sangue, não perecesse de fome no deserto. Há 10 anos atrás, a minha família recebeu uma promessa. Eu, a minha irmã, meus pais, Deus falou para minha mãe: filha, eu vou levar você para a terra que emana leite e mel. E aí a gente, opa, esse sim, né? Isso é bom. Mas a gente esqueceu de um pequeno detalhe, que para chegar na terra onde emana leite e mel, você tem que caminhar um desertinho. A gente vivia bem, a gente morava numa cidade legal em Joinville, tinha uma boa casa, tinha um bom carro, não sabia que era passar fome. Todas as férias a gente ia para um hotel legal. Mas quando Deus entrega essa promessa, a nossa vida financeira fez assim, ó. E eu lembro de uma semana que a coisa estava puxada, estava lascada. Não tinha nada para comer. Eu lembro que tinha no armário um saquinho de arroz. Não, na verdade nem era arroz. Era um saquinho de farinha, um óleo e um molho de tomate. A minha mãe comprava no mercado massa de pizza. E esse era o nosso almoço, nosso café da manhã, nossa janta. Era massa de pizza com molho de tomate. O que vai ter hoje pro café? Massa de pizza com molho de tomate. O que vai ter hoje pro almoço? Massa de pizza com molho de tomate. E eu lembro que eu chegava assim, eu falava: Deus, por que isso? Quer dizer, a minha família é boa, minha mãe é uma mulher de oração, nunca vi ela reclamar, nunca vi ela fazer nenhuma maldade, por que isso está nos alcançando? Só que eu aprendi que ao longo dos anos eu aprendi que essa pergunta que a gente faz para Deus é uma pergunta muito tola. Porque em nenhum momento Ele disse que a gente não passaria por aflição, em nenhum momento Ele disse que a gente não passaria por tribulação, muito pelo contrário. Nós temos que passar por situações para estar prontos para a próxima, para estar prontos para a promessa. E esses anos, eu olho para trás, eu dou 2 passos para trás e eu vejo o quanto eles foram necessários. Aquela massa de pizza com molho de tomate, o quanto ela foi necessária para amadurecimento, para matar orgulho, para arrancar espinhos. Se hoje você está passando por situações difíceis, se hoje você está sentindo isso, tô no fundo do poço, calma, que na caminhada Deus está te provando, na caminhada Deus está sendo fiel, mesmo no silêncio Ele está contigo,
Ele está te acompanhando, Ele está te observando. E quando você estiver pronto, as coisas vão se cumprir, as coisas vão se realizar. Abaixa a cabeça e fecha os teus olhos. Quero fazer uma oração por vocês. Senhor Deus, nos ensina, Pai. Nos ensina a cada dia a entender a jornada, a entender os processos, a entender a caminhada, a entender, Senhor, tudo que nos leva até o alvo, tudo que nos leva até o nosso destino final, tudo que nos leva até a promessa. Mas Deus, não nos deixe só. Continue nos acompanhando, continue firme com a gente, porque nós necessitamos de Ti, nós precisamos de Ti. Esteja sempre, Senhor, sempre conosco. E que quando a promessa chegar, nós possamos estar preparados para ela. Nos capacita, Deus. Nos capacita.